Noite. Para vocês também, viu? Boa noite, irmãos. Tem algum estranho desse lado de cá. Sempre isso aqui com todo respeito, viu? É o lado atrasado, né? Esse aqui primeiro, mais forte, né? E esse aqui. Boa noite a todos. Tá vendo? Esse aqui é mais forte, sei por quê. Que a graça, a misericórdia, a paz, a parte de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja com cada um de nós. Amém. Tá vendo? Esse também está mais forte. Por isso, né? Pronto, vamos fazer um teste. Então, vou pedir no próximo domingo. Vocês, alguns venham do lado de cá, vamos equilibrar a quantidade, certo? Para ver se realmente é a quantidade de pessoas, né? Vamos ver. Meus amados irmãos, quem foi para a Transpecem realmente pôde comprovar que foi uma bênção, realmente foi motivo de grande alegria. Eu e mais alguns irmãos só pudemos ir ontem, mas realmente foi um momento muito gostoso, muito abençoado lá naquele local, e que o Senhor venha abençoar, usar o irmão Verbal, a irmã Naí, os irmãos da igreja Batista lá do Pecém, como instrumentos em suas mãos para a proclamação do Evangelho naquele local, que tanto precisa conhecer a verdade, a única esperança que é o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, meus irmãos, em Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Bem fácil encontrar. Lucas, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 14, versículo 15. Você encontrou? Amém? Quem não encontrou? Quem não encontrou, diga misericórdia, por favor. Misericórdia? Amém. Mais 10 segundos para achar. Lucas 14, versículo 15. Certo? Diz assim a palavra do nosso Deus. Creio que todos já encontraram. Eu vou ler para os amados irmãos. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, começaram a dar desculpas. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso vivê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Pai, em nome do Senhor Jesus, é em nome precioso de nosso Senhor Jesus que nós pedimos: fala aos nossos corações nesta noite,
Ó Deus, ajude-nos a cumprirmos com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo aqui presente. Nós te pedimos também teu perdão para com os nossos pecados, as nossas iniquidades. E desde já te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, desculpas. Não é que estou pedindo desculpas, não. Desculpas é o título dessa mensagem que vamos trazer para a igreja nesta noite. O ser humano, eu vou fazer aqui uma afirmação, eu não sei se os irmãos vão concordar com essa afirmação, mas ao meu ver, no meu entendimento, o ser humano, ele está sempre preparado a dar uma desculpa, seja por qualquer motivo, seja por qualquer coisa. É ou não é verdade? Vocês concordam? Concordam? A gente sempre está com uma desculpa preparada para fugir de alguma coisa, para escapar de alguma coisa. Nossa boca, nossa mente sempre já tem uma já na ponta da agulha para dizer, para dar. Nesse relato aqui, é uma parábola que o Senhor Jesus ele disse para os discípulos que um certo rei, uma pessoa de grande importância, ia fazer um grande banquete e tinha uns convidados já. E ele mandou chamar os convidados, mas um a um começaram a dar desculpas até certo ponto esfarrapadas, né? Olha, venha para cá, mas eu não posso porque eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo outro, não posso, estou ocupado, estou muito ocupado. E um a um foram dando as suas desculpas. Cada um daqueles convidados foi dando os seus motivos para não ir. É interessante, eu queria fazer um rápido parênteses aqui, é interessante nós não confundirmos as desculpas com a verdade até o ponto onde ela é bênção. Sabe qual é a diferença? A desculpa, como nós falamos agora há pouco, só para relembrar, é uma maneira de nós queremos sair de alguma coisa, a gente fugir de uma determinada coisa, fugir de uma responsabilidade, fugir de um compromisso, ou então fugir de uma possível repreensão. Já a verdade, até onde ela é bênção, é totalmente diferente. A verdade, até onde ela é bênção, é para nós fugirmos de determinadas situações perigosas. Quer um exemplo? Quer um exemplo de uma pessoa que usou a verdade até onde ela é bênção, mas não precisou mentir? Você não precisa contar toda a verdade. Até o ponto onde ela é bênção, você pode contar. Mas você não precisa apelar para a mentira. Por exemplo, Samuel, quando foi ungir Davi como rei, a Bíblia nos diz que ele foi até a casa de Jessé. Lá ele sacrificou ao Senhor e ungiu Davi como rei de Israel. Aí quando ele vinha, Saul, os irmãos conhecem essa história, Saul, que tinha acabado de cometer rebelião, tinha se rebelado contra Deus, o Espírito do Senhor já tinha se afastado de Saul, e Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno. Ou seja, resumindo, Saul já não andava mais na presença de Deus. Ele encontrou Samuel e disse: de onde você vem? Eles se encontraram. Aí Samuel disse: eu fui sacrificar ao Senhor. Ele mentiu? Sim ou não, gente? Não, ele realmente sacrificou. Ele foi sacrificado. Só que se ele tivesse dito: eu fui sacrificar e fui ungir o rapaz ali, novo rei de Israel, muito provavelmente, muito possivelmente, a gente pode pensar que Saul poderia pegar sua espada e dar fim à vida de Samuel, né? Ele contou toda a verdade? Não, só até o ponto onde ela era útil, até onde ela era bênção, mas não precisou apelar para a mentira. Voltando para as desculpas, meus irmãos,
Nós queremos comentar brevemente cerca de alguns tipos de desculpas que as pessoas dão. O primeiro tipo de desculpa que as pessoas dão, algumas pessoas usam, é desculpas para não assumir ou para justificar um erro. Você não precisa falar, certo? Mas você alguma vez já usou alguma desculpa para não assumir um erro ou para justificar por que você cometeu aquele erro? Não precisa falar. Vamos ver alguns exemplos. Adão, lá em Gênesis capítulo 3, que relata a queda do homem, Deus tinha feito o homem e a mulher, colocado eles no jardim, dado a ordem para eles comerem de todo o fruto, só não daquela árvore, uma árvore específica que estava lá no jardim. Aí, um belo dia, a serpente, que era a mais astuta de todos os animais que Deus tinha criado, abordou a mulher. Por que logo a mulher, hein? Por que, irmão Bruno, hein? Logo a mulher, rapaz. Abordou ela e disse: olha, não é assim, não comerás de nenhuma árvore. E aí, não é assim não, a gente pode começar, não pode comer dessa, nem tocar nela, tal. Os irmãos conhecem essa história. Aí, resumindo, a mulher comeu do fruto proibido, chamou o seu querido Adão, seu querido esposo, deu também a ele caiu na conversa da sua mulher, e ambos pecaram. Aí descobriram que estavam nus, se esconderam. Quando ouviram a voz de Deus, aí Deus veio ao encontro deles e disse: Adão, onde estás? Eu estou aqui, Senhor, porque eu tive medo, porque eu ouvi a tua voz, porque eu estava nu. E por que quem foi que disse que você estava nu, rapaz? Você comeu do fruto? Senhor, aí veio a justificar, aí foi a desculpa de Adão. Aí, olha só, preste atenção, a desculpa dele para justificar o erro. Ele assumiu que comeu, ele assumiu, foi não? Senhor, eu comi. Mas qual foi a desculpa? Eu comi, Senhor, porque a mulher que o Senhor me deu, ela me induziu a comer. Ele queria tirar o corpo fora, né? Deixar toda a brasa para cima da mulher. Outro personagem, aí ela também, né? Ela também caiu na desculpa, tentando justificar o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu caí, eu comi, mas foi a serpente que o Senhor criou, foi ela que me induziu a comer o fruto proibido. Desculpa, gente, para justificar um erro. E quantas vezes nós temos usado desculpas para justificar besteiras que nós fazemos, erros que nós cometemos, ou até mesmo para não assumir erros. Nós não confessamos os nossos erros. Nós temos inventado desculpas, porque se eu vou inventar uma história, porque esse negócio é tão complicado que eu vou passar vergonha. Eu não posso passar vergonha, eu tenho receio de passar grande vergonha. Portanto, eu vou inventar aqui uma desculpa para acobertar aqui o negócio. Enquanto a palavra de Deus, meus irmãos, diz no Salmo 32, versículos 1 ao 5. Vamos abrir nossas Bíblias, no Salmo 32, versículos 1 ao 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É mais digno, meus irmãos, é agradável a Deus quando nós cometemos um erro e nós o confessamos diante de Deus. Portanto, não usemos de desculpas para ocultar, para justificar os nossos erros, mas confessemos a Deus, e até mesmo confessemos àquele irmão a quem nós temos ofendido.
Se for preciso chegar, meu irmão, me perdoe, me desculpe, eu errei com você, isso. Não mais usemos de desculpas desse intuito. Segundo tipo de desculpa, meus amados irmãos, que as pessoas dão, são desculpas para fugir da responsabilidade. Não, eu não vou fazer isso porque não dá certo não. Um caso bem claro de pessoa que deu desculpas para não assumir responsabilidade. Eu procurando na Bíblia, quando eu estava elaborando esse sermão, aí me veio à mente um dos personagens mais conhecidos da palavra de Deus, que é Moisés. Em Êxodo capítulo 3, no capítulo 4, nós não vamos ler todo o texto não, certo? Nós vamos ver algumas desculpas que Moisés, quando ele, lá no capítulo 3, quando Deus aparece a ele na sarça ardente, Deus dá uma missão para Moisés. Ele disse: eu vi a aflição do meu povo no Egito, e eu escolhi você para libertar o povo, o meu povo. Aí, lá no capítulo 3, versículo 11, Moisés já dá a primeira desculpa. Qual é? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Deus já tinha selecionado ele, né? Já tinha escolhido. E quando Deus escolhe alguém, meus irmãos, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração. Até o trecho de uma música do Diante do Trono. Deus já tinha escolhido Moisés. Aí, Senhor, quem sou eu? Aí Deus responde, né? Deus dá a resposta para Moisés: eu serei contigo, vou ser contigo. Aí mais à frente, no versículo 13, diz: Senhor, olha, quando vieram os filhos de Israel e me perguntaram, o Deus, rapaz, quem é esse Deus que você está dizendo aí que te enviou? O que eu vou falar, Senhor? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? O que eu vou falar para o povo? Aí Deus dá a resposta, né? Eu sou aquele que sou, diga aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a voz. E continuando, aí lá no capítulo 4, outra desculpa que Moisés dá para não assumir a responsabilidade que Deus tinha dado a ele. No capítulo 4, versículo 1, diz o quê? Respondeu Moisés: mas eles que não crerão, nem acudirão a minha voz. Senhor, eles vão fazer ouvir de mercador para mim. Eles vão dizer que eu estou doido. Aí Deus dá a resposta para ele. Deus continua respondendo a Moisés, mesmo com as suas desculpas. Aí lá no capítulo 4, versículo 10, no versículo 10 do capítulo 4, outra desculpa que Moisés deu para o Senhor para não atender o chamado que Deus tinha dado a ele. Qual foi a desculpa? Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Alguns estudiosos dizem que Moisés era gago. Senhor, eu não sei falar não. Eu não tenho palavras para falar para o povo. Aí Deus responde: Arão será contigo e será tua boca. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos dado desculpas para não trabalhar na obra de Deus? Quantas vezes nós temos dito para um irmão, nós temos dito para a igreja, até mesmo para Deus: eu não vou porque, sempre é o porquê, né? Porque, e por aí vai, tantos porquês que nós costumamos dar. Aí aqui se encaixa casos de pessoas que eram da igreja. Quando falo da igreja, não especificamente aqui da igreja batista, certo? Quando falo da igreja do Senhor, pessoas que faziam parte da igreja do Senhor, aí saem. Presta atenção, olha só como o negócio é sério. Pessoas que faziam parte da igreja do Senhor, aí por tanto a
tudo às coisas que o mundo oferece, sai, não tem firmeza, aí acaba reclamando. Eu não vou porque os irmãos não me visitam, o pastor não me visita, eu não vou porque fulano fez isso comigo, eu não vou porque Beltrano falou assim de mim. Eu conheço uma irmã, essa pessoa é muito próxima a mim, é uma pessoa que eu tenho um contato muito grande com ela. Essa crente no Senhor Jesus, em determinado momento em sua vida, ela passou por uma situação bastante complicada. Qual foi essa situação complicada que ela passou? Ela passou dias e dias dentro de um hospital com seu marido. E nesse período, ela me contou, nesse período, que foi um período de aproximadamente 28 dias, ela disse que não recebeu a visita de ninguém, de nenhum irmão da igreja dela, o pastor da sua igreja não foi visitá-la também. E ela me contando: irmão Manuel, se eu fosse olhar para essas coisas, eu teria me afastado da igreja, eu não ia mais àquela igreja. Mas eu olho para Cristo, eu sou crente em Cristo. E essa irmã, graças a Deus, é uma bênção na igreja onde ela se congrega. É uma pessoa que tem responsabilidade. A pessoa que não tem responsabilidade com a casa de Deus, ela inventa desculpas esfarrapadas para não vir. Aí até conversando com a irmã Lidal, foi mandar. Um dia a gente conversando com uma pessoa, aí não quer reclamar de falta de visita, então vem para a igreja, só não sai da igreja. Mas se não quiser vir para essa igreja, então ou vá para uma congregação, ou vá para uma igreja onde se sinta bem, mas não deixe os caminhos do Senhor. O importante é isso. Uma coisa é certa, não é verdade, irmão? Na igreja, quando eu falo na igreja do Senhor, não falta trabalho. Tem trabalho para todo mundo. Nós aqui, repito, nós aqui inventamos desculpas para não trabalhar. Mas tem serviço para todo mundo, gente. Portanto, não fujamos a responsabilidade que Deus tem nos dado. Deus tem um chamado, Ele tem chamado cada um de nós para exercer um trabalho na sua igreja. E se você quiser, você tem um desejo de atuar em um determinado trabalho, em um determinado ministério, então se dedique, busque, vai estudar, procure crescer em conhecimento nessa área. Você que quer pregar, você que quer ministrar a palavra de Deus, então estude, leia a Bíblia, procure fazer um curso de homilética, procure acompanhar vários bons pastores, bons pregadores que nós temos por aí. Então busque. Você que quer se dedicar na área da música, você quer ser um bom músico, então estude, busque. Não seja acomodado, não. Uma coisa que eu falo para o pessoal do louvor: busque estudar, busque. Tem que estudar. Cada um tem que crescer na sua função. Mas muitas vezes a gente inventa desculpas. Não vou não, porque fulano não faz isso para mim. Busque. Quem trabalha aqui em empresa? Irmão Josildo, irmão Carlos Augusto. Isso é muito comum em empresas. Não que nos outros ramos não tem, mas é mais comum no ramo empresarial. Os chefes, eles gostam de funcionários proativos. Não é verdade? Aqueles que têm o quê? O que é um funcionário proativo? É aquele que tem a iniciativa, gente. É aquele que toma para si a responsabilidade. Olha,
eu tenho que fazer isso aqui, e procura fazer além daquilo que pede, aquilo que mandam ele fazer. Mas ele sabe, eu tenho que fazer isso aqui, certo, mas eu posso fazer mais, eu posso me dedicar mais, eu posso crescer mais, eu tenho capacidade de fazer mais do que aquilo que eles mandaram fazer. E não é aquele acomodado, aquele que fica lá. Tanto que na igreja, eu particularmente, eu tenho até um receio, meus irmãos, eu tenho um receio de cantar aquele 410, né? 410, vocês lembram qual é? 410? Você lembra? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Aí tem gente que não dá um prego na marca de salão na igreja e cantando, né? No serviço do meu rei eu sou feliz. Que serviço é esse, rapaz? Que serviço é esse, irmão? Serviço de ilustrar as cadeiras da igreja? Deixa para o nosso zelador, né, irmão Marcos? Que faz com tanto carinho, tanta atenção. Deus tem chamado você à responsabilidade, querido. Deus tem me chamado. E paremos de dar desculpas para Deus para não trabalhar na obra. Não sejamos como Moisés. Mas Senhor, Senhor, mas isso, mais aquilo. Graças a Deus que Moisés, ele entendeu, né, que tinha a responsabilidade em suas mãos e decidiu cumprir. E o terceiro e último ponto, até vou dialogar um pouquinho, mas eu não vou esticar muito no horário, vou procurar ser o mais breve possível, meus irmãos. O terceiro tipo de desculpa que as pessoas dão são desculpas para não crer no Evangelho, desculpas para não aceitar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu selecionei aqui algumas desculpas que as pessoas dão. Uma desculpa que as pessoas dão é a seguinte: para mim não há solução, Deus não me aceita mais, eu não vou ser crente não, porque minha vida não tem mais jeito. É um importante passo quando você reconhece que você é um pecador. É o primeiro passo. Quando a pessoa reconhece que é um pecador, já é meio caminho andado para receber a salvação em Cristo. Porque aquele que não reconhece que é pecador, ele dificilmente, é praticamente impossível aceitar a Cristo. Porque Cristo disse o quê? Eu vim para os sãos, não foi? Amém? Amém não, peraí. Eu vim para os doentes, não são os sãos que necessitam de médico, e sim os doentes. Eu vim para os doentes. Portanto, se você acha que a sua vida não tem mais jeito, que você é um pecador, isso é bom você reconhecer, pois é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence, que mostra a você, mas você é pecador sim, você necessita de um Salvador. Satanás, ele nunca diz ao pecador que este é um pecador, a não ser para acusá-lo. Perceba a diferença. Enquanto o Espírito Santo ele diz, você é um pecador e necessita de um Salvador, Satanás diz, você é um pecador, você não tem mais jeito não. Para que essa história de buscar a igreja, buscar Cristo, para que isso? Satanás acusa como diz aí, para detonar a pessoa, para destruir, acabar com a pessoa. Enquanto a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, lá na história de Zaqueu, diz o quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, não dê essa desculpa para Deus. Eu sou um pecador, o Senhor não me aceita mais. Jesus te aceita sim. Ele te aceita sim. Ele nos aceita. Outra desculpa, muitas pessoas dizem, quando eu sentir vontade eu vou ser um crente. Eu lembro da minha avó. Eu lembro que há alguns anos, eu e mais alguns irmãos fomos evangelizados,
A gente falando do amor de Cristo no Evangelho, aí ela caladinha, ouvindo atentamente a nossa pregação, ela disse: Manuel, eu acho tão lindo crente. Eu queria tanto que os meus filhos fossem crentes. Aí nós falamos: e a senhora? No momento não. Eu não tenho vontade agora. Lembremos que a salvação, ela não é baseada em sentimentos, e sim no que está na palavra de Deus. Deixe os sentimentos de lado e tomai a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 24 diz o quê? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Portanto, não se baseie, quando vier a vontade eu vou aceitar Cristo. Não. Se apoie na palavra de Deus, que diz hoje, Hebreus 4:7, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É pela fé que a salvação vem. Outra desculpa: toda religião é boa. Eu, sendo sincero, é o que importa. Todos os caminhos levam até Deus. Muitas pessoas dizem por mim. Mas a sinceridade é um dever do homem para com Deus e para com o próximo. Nós devemos ser sinceros. Devemos ser. Mas não é requisito para a salvação. Não é requisito primordial para a salvação. De nada adianta o pecador ser sincero e ter uma vida longe de Deus. Enquanto a palavra de Deus diz, meus irmãos, em Lucas capítulo 13, versículo 3, esse texto mesmo, Lucas capítulo 13, versículo 3, diz o seguinte: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Por isso essa história, não preciso não, porque eu tenho minha religião já, eu estou seguindo os preceitos da minha religião, de nada adianta, de nada, é debalde, é em vão isso. Mas o que vale para Deus é o sincero arrependimento e a tomada de decisão junto a Cristo nosso Senhor. Outra desculpa, essa daqui é uma das mais conhecidas. Várias pessoas dizem: já sou filho de Deus e Deus é amor. Ele não vai condenar o ser humano que veio dele. Como é que história é essa? Que Deus vai condenar alguém que Ele criou? Que história é essa? Que papo é esse? Realmente Deus, Ele não condena ninguém não. Deus não condena seu ninguém. Sabe quem condena o homem? Ele mesmo, quando rejeita o Salvador. João capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte. Vamos para o 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o versículo 18. E a condenação é esta: quem crê, versículo 18 diz o seguinte: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, não é Deus que vai, nesse momento, tu está no inferno e vai para os quintos infernos. Não, isso não. A própria pessoa, o próprio homem que se condena quando rejeita o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Outra desculpa que as pessoas não vejo necessidade de ser crente, creio em Deus e procuro sempre fazer o bem a todos. Eu sou tão bom quanto posso. Eu procuro ser a melhor pessoa possível. Humanamente falando, bom a gente pode ser. Você pode ser. É até bom, né? Até uma obrigação moral, um dever moral nosso nós sermos bons. Mas não adianta nada os nossos esforços de bondade sem uma vida
com Cristo. Sabe quem é que diz para as pessoas, sabe quem é que dá essa desculpa para as pessoas não irem a Cristo? Rapaz, você é bom demais, não precisa não, você dá esmolas, você faz caridades, você faz isso, aquilo, outro, você beneficia tantas pessoas, para quê? Não tem necessidade não. Sabe quem é que fala isso aí? Sabe quem é? Você sabe quem é que fala isso aí? Satanás. É ele que diz, olha, você é bom demais, não precisa ir a Cristo. Mas o que é que diz a palavra de Deus? Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6, já estamos concluindo. Diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, não tem essa história de bondade levar a salvação. Bondade humana, não. Mas a bondade do nosso Deus em enviar Cristo Jesus para o nosso encontro. Isso sim nos leva à salvação, desde que nós o aceitemos como nosso Senhor e o nosso Salvador. Muitos dizem, a salvação é somente após a morte, não deve me preocupar agora. Aí tem gente que, quando você pergunta, talvez alguns meninos da trans podem até ter encontrado pessoas que falaram assim, só Deus sabe se eu vou me salvar, só Deus. Essa história de que salvação aqui nesse mundo, não existe isso não. A salvação é só quando a gente morre, aí que Deus vai decidir se quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Enquanto a palavra de Deus diz o quê? Hebreus 9, 7. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Depois do juízo, filho, filha, acabou. É a sentença. Portanto, a decisão deve ser tomada agora. E essa história de salvação no presente? A Bíblia diz sim. Romanos 8:1. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Citando novamente João 5:24. Na verdade vos digo que se alguém ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Já não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. A salvação você pode obter nesse momento, agora, presente. E outra, nasci na minha religião, nasci nessa religião, na religião dos meus pais, e é nessa religião que eu vou viver e morrer. Isso me lembra uma pessoa, rapaz, que há mais ou menos uns 15 anos falou essa besteira. Parece demais com uma pessoa que eu conheço. Religião nenhuma leva a Deus. Religião nenhuma salva. Tem igrejas, os irmãos lembram? Alguns devem estar lembrados. Compre o seu terreno no céu. Vocês lembram? Tem uma campanha aí de uma determinada igreja. Compre o seu lote no céu. De tanto, isso não vai levar aos céus de maneira nenhuma. O caminho que conduz ao céu não é a Igreja Batista, não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Católica, não é
presbiteriana, não é nenhuma religião, mas é Cristo. Pois ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vai se achegar a Deus se não for por mim. Amém, meus irmãos? Glória seja ao nosso Deus. Como muitos dizem ainda, esta religião é muito fina para mim. Primeiro eu vou me regenerar, primeiro eu vou parar de fumar, vou parar de beber, para depois sim, quando eu tiver me liberto dessas coisas, aí eu vou ser crente. Aí eu vou bonitinho para a igreja. Todos os esforços, meus amados irmãos e amigos, todos os esforços que nós empregarmos sem a participação de Cristo serão em vão. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Porque sem Cristo nós não podemos nada. Você quer parar de fumar? Venha a Cristo, Ele te liberta. Quer parar de beber? Venha a Cristo, Ele te liberta. Você quer se libertar das drogas? Venha a Cristo, que Ele te liberta. Você quer deixar práticas sexuais ilícitas? Venha a Cristo, que Ele te liberta. Você quer se libertar de um estilo de vida que não é agradável aos olhos de Deus? Venha a Cristo, que Ele te liberta. Porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ele é a força que você precisa. Portanto, não tente, porque você não vai conseguir primeiro se purificar para depois vir a Deus. Não. Venha com o coração contrito e quebrantado diante de Deus, que o Espírito Santo faz o resto. E para nós encerrarmos, muitas pessoas dizem: hoje não, mais tarde. Muitas pessoas adiam, sabem que precisam de um Salvador, sabem que precisam receber Cristo como seu Senhor e Salvador, mas preferem dizer: agora não, mais tarde. Mas pode ser tarde demais, pode ser muito tarde. Portanto, paremos de dar desculpas para Deus. Queria finalizar com essas palavras. Deixemos de dar desculpas para Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 1:20 que a última parte do versículo diz que o homem, ele é indesculpável. Nós somos indesculpáveis. Portanto, deixemos de dar desculpas para justificar os nossos erros. Deixemos de dar desculpas para fugir da responsabilidade. E se há alguém aqui que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, não dê desculpas, pare de dar desculpas para não aceitar Cristo. Jesus te ama, Ele te quer muito bem. Para que dar desculpas a Ele? Para que você se esquivar de Jesus? Portanto, abra o seu coração para Jesus e receba Ele como Senhor e seu Salvador. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por até aqui o Senhor ter nos ajudado, por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Paizinho Santo, vem nos abençoar. Ó Deus, tocar nos corações das pessoas que precisam receber Cristo Jesus como Senhor e seu Salvador. Ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos e faz, ó Deus, a tua obra em nossas vidas, pois tu és o nosso Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Há alguém nessa noite que deseja receber Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Alguém que decidiu parar de dar desculpas para Deus e disse: sim, eu quero Jesus, eu recebo Cristo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se você é uma pessoa que deseja receber Cristo como seu Salvador, faça um gesto público de fé, levantando as suas mãos
Porque fazendo isso você está confessando publicamente que está recebendo Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ou então há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que tem dado desculpas para não retornar para Deus. Não vou voltar porque eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, a igreja fez isso comigo. Deixe desculpas e volte para os caminhos do Senhor. Alguém que deseja receber Cristo como seu Salvador, ou então retornar para os caminhos do Senhor, a oportunidade está aberta. Cristo diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçam os seus corações. Venham ao encontro de Cristo. Jesus ama você, Jesus ama todos nós. Ele não quer que nenhum de nós, Ele não quer que nenhuma pessoa se perca, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade. E se você quiser receber Cristo, não perca tempo, não demore, venha ao encontro de Jesus. Amanhã pode ser muito tarde. Você pode estar pensando: não, deixa eu depois, no próximo domingo, no próximo mês, quem sabe no próximo ano, depois que eu resolver, depois que eu comprar alguma coisa, depois que eu resolver esse projeto que eu estou tendo em mente, aí sim eu vou seguir a Cristo. Mas amanhã pode ser tarde, porque a palavra de Deus diz que a nossa vida, em Tiago fala que a nossa vida é como vapor que aparece e logo desaparece. Portanto, não perca tempo e venha ao encontro de Cristo. Que Deus abençoe todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?